Estamos no mês de setembro, né? O mês do Setembro Amarelo, né? O mês das doenças psíquicas, o mês onde nós sempre lembramos de casos extremos de suicídio, problema de ansiedade, depressão. E aqui eu gostaria de deixar a minha contribuição como militante da doutrina espírita, dizendo que a gente tem que ajudar essas pessoas com a ideação suicida, principalmente quando a gente ouve alguns comentários que não gosta da vida, se pudesse eu morria, coisas assim que a gente percebe que a pessoa não está bem. Então nós temos que orientá-la, encaminhá-la para alguma pessoa que conheça e também ajudá-la. É que nós falamos muito do atendimento fraterno, deixando uma mensagem, né, de otimismo e acompanhar. Não podemos omitir, né? Isso aí é uma coisa que eu digo todos os dias. Ah, eu vi ela falando, não fiz nada. Faça alguma coisa, ou ela ou ele. Vivenciei isso na Polícia Militar e aqui, mais uma vez, estou tendo essa oportunidade de externar o quanto é importante a participação da gente nesse momento. Não só no mês de setembro, mas em todos os meses do ano. Estamos aí. Vamos cuidar das pessoas. A Polícia Militar vem trabalhando com bastante ênfase no mês de setembro sobre a valorização da vida. Quando nós falamos nesse tema, nós nos reportamos muito ao suicídio. E fazendo um link dessa vertente com a atuação dos policiais militares, que é uma atividade muito estressante, e que basicamente o policial militar visa preservar o patrimônio e, antes de tudo, a vida sua e da comunidade. Então, talvez, é uma grande incoerência quando a gente vê dentro da Polícia Militar um índice acentuado de suicídio. Olha, o policial militar é preparado para preservar a sua vida, antes de tudo, e a do próximo. Portanto, eu digo que esse tema, que é bastante importante, que deve ser bem discutido e explorado, mas eu vejo três vertentes básicas para o acontecimento do suicídio. Primeiro, a falta de fé. Segundo, o desconhecimento da existência da imortalidade. E terceiro, a falta da religiosidade. Eu acho que esses três itens contribuem muito para que nós possamos evitar o suicídio de um modo geral, seja na vertente no seio dos policiais militares, como de toda a sociedade. Se o homem acredita em Deus e sabe que é o Supremo Todo-Poderoso, com certeza é um arcabouço, uma vertente forte para que eles não se desesperem e aceitem até com resignação os sofrimentos que é fruto do ser humano. O segundo, a falta de religiosidade. Quando eu falo em religiosidade, eu não estou me referindo a nenhuma religião. Logicamente que a doutrina espírita, por ter caráter reencarnacionista, dá um consolo e me parece uma justificativa maior para que o cidadão veja que se errou, como todos nós erramos nesse momento, nessa encarnação, terá outra oportunidade. E a falta de crença, de conhecimento da imortalidade. Ora, se não se morre, por que se apressar a tirar a vida? O suicídio, no entendimento nosso, não resolve nenhum problema. Até muito pelo contrário. Se prolonga o sofrimento. Porque não existe morte. Existe a morte física, mas não, nós somos seres imortais. Então, se somos imortais, o suicídio em si não teria nenhum sentido. Então, eu vejo que deve ser reforçado pela sociedade de um modo geral essas três vertentes para que a gente possa imediatamente diminuir a incidência grande de suicídio. Setembro, mês de valorização da vida. Estamos aqui representando o NEPOM, falando sobre a importância de tratarmos esse tema. Se precisar, busque ajuda, busque um apoio na família, no trabalho, busque o auxílio espiritual. A Polícia Militar da Bahia, por meio do Centro de Assistência Interreligiosa, congrega 4 religiões: catolicismo, protestantismo, as religiões de matrizes africanas e o espiritismo aqui representado pelo NEPOM.
O ser humano é um ser biopsicossocial espiritual. O lado espiritual é importante. Podemos buscar esse auxílio. Cuidemos da saúde do corpo, cuidemos da saúde da mente, cuidemos do nosso convívio em sociedade. Não estamos sós. Nossa vida é importante para os que estão conosco, para nossos familiares, para os nossos amigos, colegas de trabalho. Do ponto de vista do Espiritismo, sabemos que a vida não se encerra com o corpo. Temos a vida do Espírito, a vida verdadeira. Cuidemos do nosso espírito. Alimentemos o nosso espírito com bons pensamentos, bons sentimentos, nos expondo a boas mensagens, boas leituras, boas conversas, lazeres bons, e vamos nos agradecer nossa mente, agradecer nosso espírito. Deus é nosso Pai, nos quer que evoluamos a cada momento e a gente se melhore. Essa é a mensagem que trazemos aqui no NEPOM. Muito obrigado, amigos e amigas do NEPOM. Esse é o trabalho desta tarde, com alguns avisos. O NEPOM desenvolve projetos sociais, entre os quais a distribuição de cestas básicas todo mês. Então estamos receptivos, aceitamos doações de gêneros alimentícios não perecíveis. Aqueles que quiserem e puderem, será bem-vindo. Temos também um curso na casa, às segundas-feiras, de artesanato, onde nós produzimos algumas peças que sempre está ali à disposição e comercializada serve de receita para o sustento da casa. Estamos também com inscrições abertas para o curso de acolhimento. Acolhimento é o curso inicial dentro da doutrina espírita. E temos também o atendimento fraterno. Então, qualquer necessidade nesse sentido é só se dirigir à recepção que será direcionada. Feito isso, vamos fazer uma pequena leitura de um livro, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O subtítulo: Aproveito. A vida é um processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entozeremos para ajudar, engrandeçamos-nos para proteger, eduquemos-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza, com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa,
sem cogitar de pagamento de qualquer maneira. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente. Porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Envolvidos na energia do ambiente, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos o Mestre amado. Para começar a reunião, agradecendo por esta riqueza de texto que acabamos de ver, onde nos exorta cada vez mais, como um dos parâmetros da doutrina, é nos prepararmos para servir a Deus. Só assim, essa forma é um dos grandes degraus para que possamos chegar ao alto, para que possamos crescer espiritualmente. Já diz Francisco de Assis, andando que se recebe. Então que cada um de nós se exorte, como estamos aqui em busca do esclarecimento, para caminharmos junto ao próximo, levando para aqueles companheiros e irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui tudo de bom que nós absorvemos e aprendemos. Por tudo isso, amado Mestre, te agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos na tua presença. E te pedimos as tuas bênçãos e inspiração aos trabalhos desta tarde, em especial ao nosso irmão palestrante, que seja intuído e inspirado para que possa nos oferecer bons ensinamentos. Por tudo isso, amado Mestre, em teu nome e com a tua permissão, damos por iniciados os trabalhos desta O tema do mês, mandamento maior na valorização da vida. E o subtema de hoje, a fé, força motriz que impulsiona a caridade, o nosso irmão Robson Ferreira, ao qual passa a palavra. Amigos e amigas, boa tarde a todos e a todas. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É sempre uma alegria renovada poder retornar ao NEPOM para nós pensarmos e refletirmos em torno dessa doutrina que nós escolhemos para pautar as nossas condutas e os nossos comportamentos, que nós a conhecemos como sendo a doutrina espírita. Para aqueles que nos acompanharão depois, em outros horários e dias, pelo canal do NEPOM, nossos votos igualmente de muita paz. A proposta de hoje é nós falarmos sobre esta reflexão em torno da fé e da caridade. E nós vamos encontrar essa proposta que é altamente desafiadora para todos nós que nos dizemos cristãos, que nos dizemos seguidores de Jesus, porquanto é muito comum nós falarmos sobre o tema. Quem de nós já não ouviu ou já não falou a respeito da fé e da caridade? Que, em verdade, para muitos de nós cristãos, espíritas, são as duas forças que nos movem, que fazem com que nós saiamos do ostracismo, da nossa preguiça mental, da nossa postura de quem aguarda, para agirmos em favor daquele ou daquela que demonstra ou que nos pede auxílio e ajuda. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente nos capítulos 11, que seria o que vai ser a base das nossas reflexões, mas também no capítulo 19, nós vamos encontrar
aquela famosa passagem crística em que Jesus nos faz pensar a respeito da fé, quando ele diz assim, depois de um diálogo que tivera com os discípulos, em que estes vão questionar a Jesus porque eles não tiveram a condição de fazer com que aquela criança que ora caía na água, ora caía no fogo, fosse curada por eles, uma vez que o pai da criança havia levado para eles os discípulos, só que eles não conseguiram o intento. E diante do desespero daquele pai, ele vai então se reportar ao próprio Jesus, que diante do que ouvira do pai, dissera: ó raça incrédula e cruel, até quando, depravada e cruel, até quando estarei entre vós? E pede para trazer a criança. E quando esta chega até ele, ele percebe que ali havia um processo de obsessão por subjugação, considerando o comportamento da criança, que ora estava caindo na água, ora estava caindo no fogo. E diante da força moral de Jesus, faz com que aqueles espíritos imundos, perversos, ordinários, saíssem da criança, deixando-a livre, curada. E os discípulos se surpreenderam com aquele fato, daí porque mais tarde vão estar com Jesus para saber por que eles, os discípulos, não conseguiram curar a criança. E aí vem a célebre passagem que dá título ao capítulo 19. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa daqui para ali, se não houver dúvida em vosso coração, ou em vossos corações. Para nos dizer o seguinte, que esta fé, que é exatamente essa força que nos impulsiona a ação da caridade, do agir em favor do bem àqueles que nos pedem ou solicitam o socorro e a ajuda, é que faz com que nós saiamos de nós mesmos e procuremos o outro no sentido de reconhecê-lo como verdadeiro irmão. Pois na passagem citada da leitura inicial, no versículo atribuído a João, ele vai dizer que todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Porque como pode alguém amar alguém que não conhece e deixar de amar aquele que conhece? E o capítulo 11 do Evangelho, motivo das nossas reflexões, nos itens 13, 14 e 15, vai trazer como tema amar ao próximo. E eu ficava me perguntando por que o tema da caridade estava exatamente no capítulo 11, cujo título é amar ao próximo. E fiquei com aquela reflexão. Mas somente depois é que eu pude me dar conta que os Espíritos, na introdução dos Espíritos, vai justamente nos esclarecer que a caridade é, em verdade, um ato de amor. É, em verdade, o amor em ação. Porque somente o amor é capaz de fazer com que nós nos debrucemos ao outro para socorrê-lo, para ajudá-lo, porque o reconhecemos como sendo nosso irmão, nós o vemos nele a figura do Cristo, e eis porque o Senhor também dissera que todas as vezes em que nós fizéssemos aqueles menores, fora ele mesmo que tivera sido feito.
E todas as vezes em que nós deixássemos de fazer a um daqueles pequeninos, os necessitados, os famintos, os miseráveis, aqueles que trafegam aqui no bairro dos Barris, como também lá na nossa, em Brotas, é a mesma coisa se nós estivéssemos deixando de fazer para o Cristo. Porque o Cristo, Jesus, ele é para nós a representação máxima, compreensível no nosso entendimento, na escala evolutiva em que nós nos encontramos, que nos remete a Deus. E Deus é amor. E todos nós somos filhos de Deus. E por lógica, por raciocínio, nós devemos nos amar uns aos outros. E é através desta fé, é através desta confiança, desta convicção, é que nós somos capazes de nos lançar a esse desafio. Saindo de uma postura, conforme vimos no capítulo 11, egóica ou egoística, na ideia de que eu devo ser o premiado, o sortudo, eu é que devo estar sempre sendo alimentado e nutrido através das outras pessoas, e eu não devo fazer nada, porquanto, na minha condição, eu me reconheço melhor, mais poderoso do que aqueles outros que, na aparência, na própria realidade, são mais necessitados do que nós. Por isso nós vemos o egoísmo como sendo a chaga moral da atualidade no que diz respeito à elevação moral das criaturas na Terra. Ou seja, o que é que nos impede, o que é que obstaculiza o nosso processo de libertação espiritual? O que faz com que nós ainda nos encontremos em uma situação mediana para baixo de um mundo de provas e de expiações? Não outra senão o egoísmo que nos move, que faz com que nós fiquemos paralisados e retidos em nós mesmos, esquecendo-se da dor, do sofrimento, da miséria humana que campeia avassaladoramente entre nós. E eis porque, em muitos casos, surge então a dor, o sofrimento que nos chega, nos despertando para a consciência de estender a visão para além do nosso umbigo, para além de nós mesmos, e começarmos a reconhecer no outro nós mesmos. E Jesus estabelece como premissa de convivência amorosa, fraterna, dentro do social, é buscar fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Eis aí, portanto, a regra de conduta para todo aquele que queira viver pautado dentro da lei de Deus. Não apenas dentro da lei dos homens, porque estas são falhas, são transitórias, mas a de Deus, que regula a harmonia do universo e que faz com que nós sejamos nutridos pelo hálito divino, no qual se expressa pelo seu amor. Pois que tudo que Deus cria, tudo que Ele produz, é da emanação do seu amor para com os seus filhos e a própria criação. Então, quando nós estamos aqui também, por extensão, falando sobre a valorização da vida, uma vez que nesse mês de setembro ficou instituído internacionalmente pelo fato que ocorrera nos Estados Unidos com aquele jovem,
me parece de nome Patrick, algo parecido, faz com que nós nos devotemos a esse movimento de preservação da vida, pois que ela é de Deus, porque também é uma ação do amor divino para com as suas criaturas, e somente Ele, e eu diria mesmo, nem Ele mesmo, é capaz de destituí-la, de desfazê-la, uma vez que criado o princípio inteligente do universo, jamais extinto será ele. Porque desse princípio, através da evolução entre os reinos que nós conhecemos, é que vai fazer com que nós venhamos a eclodir em seres inteligentes do universo. Então, se existe algo que vai estrangulizar, que vai fazer com que não mais exista o princípio, pressupõe a não mais existência daquele ser como sendo a mônada da criação divina. Seria mais ou menos, para termos uma compreensão mais próxima de nós, como aquele, e que acontece muitas vezes, entre os casais decidirem a não procriação, a não ter filho. E no momento em que se decide isso, pelo menos para aquela vertente, deixa-se de ter a continuidade daquele braço da família. Porque ali foi estabelecido a extinção da continuidade da multiplicação da espécie entre aquele casal. Ou seja, não haverá mais gerações, encerra-se ali para aquele grupo, o homem e a mulher. Quando a proposta é que haja a multiplicação da espécie para dar continuidade à própria existência, às sociedades. Quantos países existem no mundo que estão convidando emigrantes, pessoas, casais de outros países, para viverem nos seus países específicos, porque precisam gerar vidas, precisa fazer com que haja um aumento da população jovem, porque pouco a pouco vai extinguindo-se por conta da idade avançada daquela população. Isso está aí para quem quiser ver, é um fato científico. O que eu quero trazer com isso na perspectiva do Evangelho de Jesus, dentro da proposição da caridade, da fé? Se nós não nos alimentamos, se nós não nos enrijecemos desse potencial divino, nós não teremos condições de partir para o fronte, de partirmos para a luta, no sentido de fazer com que haja uma debelação das ações de sofrimento, de miséria que ainda existe entre nós. E o que alimenta, o que impulsiona, o que nos move, senão a fé? E eu me lembro que, vindo para cá, aguardando o ônibus, ali no Bonocô, em uma daquelas passarelas, enquanto aguardava, vi um senhor na minha direção, que ia subir na passarela, a qual eu desci, e ele vinha com uma camisa amarronzada, mas com duas letras enormes, em cores amarelas, formando as duas letras uma palavra. Qual era a palavra? Fé. Fé. E achei interessante que era uma amarela impactante, de deixar os olhos cegos. Se você ficar muito olhando para o sol, você fica cego, o sol é amarelo. E aí eu ficava olhando e achei interessante por conta do tema de hoje, né? Em algum nível
houve uma espécie de sincronicidade no dizer de Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Porque eu presenciei um evento do qual, psiquicamente, eu estava envolvido na temática da fé. E eis que ele me passa dizendo: a fé viva é aquela que é fortalecida simbolicamente pela cor amarela. Porque ela vai traduzir vida, movimento, esperança. Porque quando você tem fé, você não desiste do objetivo. Porque você, aparentemente cabeça dura, não desiste do seu ideal. Embora a gente precisa ter bom senso para saber o que é uma coisa e outra. Porque a fé, na verdade, é aquilo que vai nos trazer a esperança de darmos continuidade à ação, ainda que muitas vezes tendo estrategicamente a sabedoria de modificar o método, o passo para atingir o objetivo. E não seria aquela intransigência, aquela cabeça dura de achar que somente para se conseguir tem que agir dessa forma. Porque os resultados já estão nos dizendo isso. E se você sempre faz da mesma forma o que você sempre faz, você vai obter sempre o mesmo resultado. Isso é ciência. A ciência se espalda nesse princípio. Que quantas vezes seja o evento repetido, ele vai precisar dar o mesmo resultado. Porque se assim não for, a ciência nega. Embora esteja aberta para outras proposições e possibilidades até chegar ao resultado desejado. Então a fé, qual Jesus a expressou durante o período em que ele esteve conosco, é para nos mostrar que é mediante esta fé, esta confiança irrestrita em Deus, que está sempre a nos abençoar, que está sempre a nos proporcionar novos caminhos e possibilidades, é que faz com que nós avancemos. Não fiquemos retidos na senda da evolução. Ou seja, nós crescemos, nós nascemos, crescemos, mas nós não precisamos ficar eternamente assim, qual a síndrome de Gabriel. Porque chega um momento dessa trajetória que a luz, na simbologia da cor amarela, brilha em nossos olhos e a gente dá-se conta de que é possível seguir ante o objetivo desejado, alcançando mediante um movimento de autoconhecimento, de autoconfiança e de transformação pela disciplina do comportamento desejado ou equivocado, para que um novo possa surgir e me dizer: eu estou no caminho correto. Vem Jesus, quando da sua vez, para nos apresentar que é esta fé que vai fazer com que nós revivamos a mensagem de Deus dentro de uma perspectiva nova, diferente de até então proposta por Moisés. Ao que ele vai dizer que não veio desfazer a lei, mas veio dar um novo contorno, um novo significado, um novo entendimento, que dentro das premissas, das linhas e parágrafos estabelecidos nos códigos da letra que mata, existiam recursos possíveis, como hoje a própria justiça assim o faz, para permitir a continuidade do processo, para estabelecer no julgamento do resultado as atenuantes e as agravantes.
para que a pena, o castigo, a condenação seja estabelecida. Dessa feita, no que diz respeito à justiça de Deus, não por uma lei equivocada, passional, mas ante a justiça divina, que ela é soberana à justiça dos homens. Porque no nosso estágio de compreensão da lei, ela é parcial e restrita. Mas na medida em que nós evoluímos, e os códigos penais estão aí, os códigos de justiça, a todo tempo vem sendo atualizado nesse ou naquele quesito, para dizer que podemos agora, mediante essas novas revelações, conhecimentos, ampliar-se ou restringir-se, serem abortadas ou serem sancionadas, pois que ontem não se tinha a compreensão exata daquele ponto. Isso é progresso, isso é evolução, isso é ampliação da consciência para aproximar-se da lei. Que lei é esta, Robson? A lei da consciência que se encontra em nós, que estabelece a harmonia e o equilíbrio da vida. Porque se eu a infrinjo, no caso específico nosso do mês, o suicídio, nós assumiremos, ainda que o ato tenha sido cometido inconscientemente, as consequências do desatino perpetrado. Porque não se pode ferir a lei. Fere-se a consciência do ato, mas não a lei que é soberana. Então, mais adiante, desperto, cuja consciência da lei se amplificou, eu peço a Deus, com fé, com confiança, que Ele me dê uma nova encarnação, uma nova oportunidade para me ressarcir com a lei, que é a consciência, o que está nela, como queiramos, para que eu possa avançar mediante a corrigenda. Nós vamos encontrar lá no Céu e Inferno, capítulo 7, primeira parte, salvo engano, Código Penal da Vida. E um deles, são 33, vai falar sobre o arrependimento, a expiação e a reparação. A gente só consegue seguir dentro da linha do progresso da evolução divina quando eu me dou conta de que eu cometi a infração, me arrependo dela, pois que nesse mesmo livro, na segunda parte, ao tratar dos espíritos endurecidos, estes ainda reconhecem o ato infeliz, mas ainda não se arrependeram. Diferentemente, capítulo anterior, capítulo 5, salvo engano, dos espíritos criminosos, em que Kardec vai conversar com eles. E muitos deles terão uma pena, acreditem, parece até absurda, e tem um espírito que chama-se Jacques Latour, pelo menos essa é a minha pronúncia, em que ele cometeu uma série de desatinos em várias encarnações, e naquela conversa ele teve uma ajuda espiritual tamanha que ele começa a se reformar, a se arrepender ali. Ou seja, ali surge, mediante a fé e a ação caridosa dos espíritos, uma janela que se abre de esperança para que ele quite-se com a lei. E os espíritos vão dar todo o apoio a este infrator para que ele seja bem sucedido na sua experiência futura reencarnatória.
Enquanto que os endurecidos, os fechados, os do coração duro, que não têm fé, esses ainda sofrerão mais tempo. Mesmo que o ato criminal tenha sido em menor relevância que os criminosos que assim o fizeram. Por quê? Porque não estão abertos ao arrependimento. É o primeiro passo para a reconciliação com a lei. É arrepender-se. É reconhecer o ato infeliz, equivocado. Mas nem por isso passa-se a mão pela cabeça. Porque atire a primeira pedra aquele que esteve sem pecado. Todos já cometemos suicídios. Não tem uma aqui, não posso garantir, claro. Mas dentro do padrão coletivo, se não 100, 99,9. Eu não sei se eu estou dentro dos 99 ou de 1%, mas é provável que eu esteja no bolo maior. O que dá uma ideia de que isso também comprova-se, é só um parênteses para a gente entender um pouco essa dinâmica. A gente dá para entender que é assim, porque o psiquismo do suicídio é algo muito intenso no nosso planeta. Tem-se uma estatística de que a cada 45 segundos, olha quanto tempo nós já estamos aqui, pelo menos meia hora. A cada 45 segundos dessa meia hora, alguém suicidou no mundo. E a cada 45 minutos, alguém se suicida no Brasil. Menos de uma hora, alguém no Brasil suicida-se. E tem um outro dado estatístico que é mais relevante, que para cada suicídio realizado, 3 tentativas foram mal sucedidas. E aí a gente entende a gravidade do tema, do assunto, que a Casa Espírita não trabalha só em setembro, quando faz. Raramente você vê um tema, um seminário durante o ano, em uma casa espírita, seja ela qual for, que trate da valorização da vida ou mesmo do suicídio. Então, se psiquicamente nós vivemos dentro desse padrão comportamental de falta de fé, porque falta de fé, sem entrar no mérito do julgamento, claro. Se a gente aborta a existência, e isso é tão grave, não é uma coisa pontual, aconteceu a cada 10 anos, não, é a cada 40 segundos. É sinal que o psiquismo é tanto que nos imanta no padrão coletivo. É que nem a obsessão. Quem de nós não passou ou não está vivendo um processo de tormento psíquico espiritual? Porque os espíritos ligados à Terra estão no processo de quê? De raiva, de ódio, de vingança, de cobrança. Não existem com frequência. Não é que eles não existam, não existe frequência entre nós em sintonia com eles, os espíritos superiores. Eles estão aqui, mas quem de nós sintoniza com eles? Raríssimos, quase nenhum. Também não faço parte dessa elite, dos que associam-se com ele. Porque o nosso padrão, diria Joana, do umbigo para baixo. O que você quer dizer com tudo isso? A gente quer dizer, e aí eu vou me espelhar agora em 2 livros complementares, um de Joana de Ângeles, Vitória sobre a Depressão, que é um livro que todos nós deveríamos ler,
pela temática, que também é um grande problema de público, né, social, de questões públicas, como o suicídio é, e uma mensagem de Emmanuel, desse livro, O Evangelho por Emmanuel, comentário ao Evangelho segundo Marcos, em que uma das mensagens, fazendo uma referência da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta a montanha, chama-se tende fé em Deus. Se a gente não tiver fé em Deus, a gente não se move na ação do bem. A gente não é capaz de vencer as dificuldades. Nós não seremos nutridos ainda pela energia, pela motivação, pela crença da ajuda mútua e coletiva entre nós. Porque seremos nós aqueles que iremos resolver as nossas demandas humanas, não serão os espíritos. Como também não serão os tratamentos espirituais. É dentro de uma consciência coletiva de autoamparo, de autoajuda, em que nós saímos da nossa pseudo, suposta segurança, tranquilidade, para atender aqueles que declaradamente expressam as nossas mazelas morais, as nossas enfermidades. Porque apesar de bem vestidos, arrumadinhos, tomados banho, nutridos com as 3 refeições do dia, tendo a nossa segurança predial, tendo o nosso emprego, o nosso salário certinho, a nossa aposentadoria, não nos faz criaturas felizes, em paz com a consciência. Não nos faz homens e mulheres de fé em Deus. Porque a nossa relação com Deus ainda é uma relação de troca, de barganha. Então, nos itens do capítulo 11, o maior mandamento, ele começa a dizer que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, amar a Deus como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. E a extensão desse amor ao próximo como a mim mesmo é aquele que eu já tenho por Deus. E como eu não tenho por Deus, eu entendo por extensão que eu não sou capaz de amar aquele que eu conheço, qual dissera João no seu versículo, no seu Evangelho. Nesse capítulo, ele vai falar sobre a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, o egoísmo, a lei de amor, que nós não vamos entrar, o tempo não permite. Mas esta fé que move montanhas, do capítulo 19, é algo que é trabalhado e nutrido todos os dias ante as situações da vida. Portanto, me permitam trazer a mensagem que é menor de Marcos, do capítulo 11, do versículo 22, na citação crística, em que Jesus vai dizer: em resposta, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Se eu perguntasse a vocês e a mim também, quem aqui tem fé em Deus? Provavelmente todos levantarão a mão. Mas será que nós temos fé em Deus mesmos? Por que nós vivemos tão depressivos, tão impacientes, tão inseguros, tão temerosos, tão inquietos? Por que nós vivemos tão preocupados? Esqueça todos os outros, tá? Tudo isso são os outros, não é a gente não. A gente é espírita, espiritualizados e evangelizados também. Então não tem nada disso. Mas por que será que nós somos tão preocupados
com medo de perder as coisas, com medo da morte. Por que será? É ilógico, concordam? Então, Jesus diz: tende fé em Deus. E Emmanuel, por sua vez, ele vai trazer uma mensagem com esse título: tende fé em Deus, que nós vamos encontrar no Reformador de junho de 1964. E eu peço licença à leitura para a gente pensar um pouquinho sobre isso, antes de encerrar com Joana de Ângeles. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e inestimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Ah, não, isso é muito difícil, vai demorar muitos anos. Que nada, rapaz, você é jovem, saia dessa. Não dedique sua vida, não perca seu tempo com isso. Vá viver sua vida. O mundo é dos que sabem viver a vida. Tá? Então, tente buscar os seus passos. Quem sabe na aposentadoria, na velhice, quando você já tiver tido filho, netos, bisnetos, tataranetos, você pode pensar nisso. Por enquanto, não. Tudo aparentemente é obstáculo intransponível. Ah, eu não posso, agora não, tenho que cuidar dos netos, tenho que cuidar do trabalho, tenho que cuidar do marido, da esposa. A gente vai sempre relegando para depois aquilo que deveria ser feito hoje. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, em uma questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e não raros especialistas do assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta a luz. Ou seja, cada vez que nós criamos obstáculo ao progresso e à luz, fé, amarelo, que pode ser azul, vermelho, preto, qualquer cor, viu? Estou só me respaldando no rapaz que eu vi. Fé. Deus vai mostrar que é possível seguir adiante. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Às vezes uma dor de dente, uma dor de unha, uma unha encravada, a gente faz tanto escândalo que parece que é uma coisa que não tem jeito. Aí o que acontece? Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexigibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-las ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, mas Deus determina e surge um remédio. E antes de concluir, ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas, entretanto, todavia, Deus providencia e segues tranquilo à frente. E aí ele arremata dizendo: por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha, confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus, quando nos disse, e que Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 11, no versículo 22, anotou: tende fé em Deus. Ter fé em Deus pressupõe, nos desafia a vivermos mediante a sua vontade. Caminharmos resolutos, confiantes de que Deus vai resolver o problema
depois que eu estiver me esforçado ao máximo para resolvê-lo por mim mesmo. Porque fé em Deus não significa que Deus vai trazer o número da loto, que não é nem mais loto, né? Acho que é a quina ou a cena, não sei qual é o jogo. Um desses jogos aí que a gente quer ficar rico, e Deus, tem até uma historinha que diz assim, que um pedinte todos os dias orava a Deus contritamente para que ele desse, Deus indicasse os números da sorte do jogo para ele ficar rico. Porque ele dizia que se ficasse rico, e muitos pensam assim, né? Se eu ficasse rico, se eu ganhasse aquela bolada da quina, do final de ano, da lotérica, enfim. Eu vou ajudar muita gente, eu vou ajudar Divaldo, da mansão, eu vou para a casa de caridade de irmãs. A gente começa a fantasiar um monte de coisa que vai fazer. Nunca fez, mas quando ficar rico vai fazer. E aí ele pedia, sempre religiosamente, porque ele tinha fé, porque ele ia conseguir, porque Deus ia mandar os números. E lá um dia, Deus ficou tão chateado com aquele pedinte que chegou no ouvido desse: meu filho, eu sei que você tem fé, mas pelo menos jogue. Porque assim, a criatura quer ficar rica, milionária, sem querer pegar a fila da loteria desses dias, né? Não quer jogar, não quer pagar R$2. Então quer que a coisa venha tudo de vez. Não é assim. Ou seja, faça a sua parte. Mostre sua confiança em Deus, fazendo o que Ele lhe propôs e lhe desafiou a fazer na encarnação. Sempre com espírito de caridade, de amor, de solidariedade, de compaixão, de respeito a si e ao outro. Porque Deus não quer a morte do ímpio, mas a sua vitória. Uma das vitórias que nós precisamos estabelecer nesse nosso périplo carnal é a vitória sobre a depressão. Quantos estão se amalfozeando nela e saindo da existência traumáticos porque não tiveram fé em Deus e não tiveram a coragem de vencer a si mesmo? O medo de viver a vida, o medo de serem desafiados ante a prova e dizer: eu sou capaz, eu posso, eu venci, para ser exemplo para outros que estão na mesma situação. A tendência quando nós nos aproximamos, vê se não é assim, a tendência quando eu me aproximo de uma outra pessoa, e se esta vai comentar alguma coisa da sua dor, da sua infelicidade, a gente tem de reforçar, contando a nossa e mostrando a minha ainda é pior do que a sua. Fica uma espécie de concorrência para dizer: ah, você está aí chorando de barriga cheia, não tem essa expressão? Ah, você não sabe o que eu passei na vida. Ah, se eu for lhe contar, você chora por mim. A gente não tende a levantar o ânimo, porque nós não levantamos o nosso ânimo. Nós vemos sempre de cabeça baixa, arriada, com aquela sensação de que é isso mesmo, é que Deus quer da vida. Não, quando a gente morrer, a gente vai se livrar disso tudo. Livra não. Vai encontrar ainda o sobrepeso da angústia, da apatia, da falta de vida, viver uma vida sem problema nenhum. Está lá em Neo Lúcio, uma historinha, não me lembro agora o título, em que aquele ser, desde quando nasceu, antes mesmo, até aquele momento último, ele foi brindado de todas as proteções e possibilidades para ser uma pessoa jovial, feliz e assim. Aí quando aconteceu um dissabor por conta da própria incúria, do erro, eu aprendi alguma coisa. Ele aí vai xingar a Deus, vai maldizer a vida, porque achando que ele foi uma vítima. E aí aquele que era o seu protetor fiel de todos os dias, resolvendo todos os problemas deles, um superior diz: não, agora você vai deixar ele aprender com a dor. Deixa que ele passe pela dificuldade para ele aprender a valorizar o tempo, a nossa grande oportunidade, que o próprio Neo Lúcio chama de o
talismã divino, também Jesus no lar. E para fechar, eu queria pedir licença, vou trazer só alguns tópicos, porque o tempo não permite. Dentre as muitas mensagens encontradas aqui, para levantar o nosso ânimo, para que nos sintamos mais fortalecidos, encorajados à ação do bem, do amor e da caridade, que é a última lei, viu? Diga-se de passagem, me veio aqui. A 10ª lei, a lei de justiça, de amor, de caridade. Para chegarmos a esse ponto da consciência do dever, capítulo 17 do Evangelho, é preciso que nós vençamos todas essas outras 9 leis, a começar pela fé em Deus, que é a lei de adoração. Está contrito. Aí ela vai dizer, fé e bênção, é a mensagem de número 17. Fé e bênção. Ela começa dizendo assim, no turbilhão da vida moderna, quando a pessoa parece ter perdido a dimensão do tempo e o valor do espaço, em contínua réfrega para terem poder, a fé religiosa diminui de intensidade em muitas mentes e sentimentos. Porque é verdade. A gente até se propõe a ser uma pessoa boa, mas começa a chegar os apelos da vida, as portas largas vão ficando cada vez mais escancaradas, a gente vai se permitindo entrar sem poder sair delas. Aí ela segue trazendo uma série de considerações dentro desse enfoque materialista e, por extensão, egoística. O enfoque materialista sobrepõe-se à formação religiosa anterior, como se a mesma estivesse ultrapassada porque canhestras e inoportuna, já não merecendo a dedicação de alguns minutos diários, pelo menos, para as reflexões que proporcionam a alimentação da alma. E aí segue. Ela vai dizer assim, muito falta faz a fé religiosa no ser humano moderno, por ser um short luminoso em noite escura, conduzindo aquele que o carrega de maneira segura pelos escusos caminhos que é convidado a percorrer. Especificamente sobre a fé. Quando a fé religiosa, e aí é uma fé não religiosa de religião, é uma fé religiosa de religiosidade, viu? Leia-se. Faz-se presente no ser humano, muito mais fácil se lhe torna a marcha, porque compreende a razão dos acontecimentos, a necessidade de crescer mental e emocionalmente, devolvendo as aptidões do bem e do saber, sentindo-se parte valiosa do grupamento que se lhe apresenta na condição de família ampliada. A fé é uma bênção verdadeira que merece o cultivo com carinho e constância. Naturalmente que necessita do combustível da oração a fim de manter-se vigorosa em todas as situações. E finalizando, vou pegar só essa citação, a última parte da mensagem. Entre as magistais parábolas ensinadas por Jesus, a que diz respeito à fé do tamanho de um grão de mostarda, oferece a dimensão que o mestre concedia a esse sentimento de religiosidade interior, tá vendo? Graças a essa confiança, pode-se fazer tudo quanto se deseja, porque não faltarão estímulos para consegui-lo. A fé religiosa, portanto, constitui uma inestimável contribuição para a autossuperação dos conflitos, a vitória sobre a inferioridade moral, a aquisição da paz. E fecha. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele haverá de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Com o apoio da fé religiosa, os montes desafiadores dos problemas tornam-se facilmente transpostos. Busca através da reflexão e conseguirás um tesouro de valor incalculável. Eis aí, portanto, amigos e amigas do NEPOM e aqueles que nos assistem, a proposta de hoje, pensarmos, dentro dessa perspectiva da valorização da vida, a necessidade de vivermos a vida com fé,
confiantes em Deus, mas também nos responsabilizando pela nossa parte dentro desse contexto geral no qual somos convidados a dar a nossa contribuição em favor de um mundo melhor. Haja vista que nós estamos todos em trânsito para um mundo melhor, dentro de uma perspectiva em que a depressão, a miséria, o sofrimento e a falta de fé, se não deixarem de existir, estarão em uma situação bem aquém, como diferentemente do que nós vemos hoje. E até mesmo, claro, deixará de existir, se não na totalidade, mas numa expressão maior, o que hoje nós chamamos da evasão da vida, da existência, porque ninguém se evade da vida e sim da existência, através do suicídio. A oração, a fé em Deus e o trabalho na caridade nos darão sustentação para dizer: sim, Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Muita paz, muito obrigado a todos. Graças, Senhor. Só para fazer uma enquetezinha. Muito bom sua explanação. Existem duas palavras que você citou aí de importância. Uma é demonstrar e a outra é ter. Eu demonstro que tenho fé. Eu demonstro fé. Eu tenho fé. E na Bahia a gente vê. Quem tem fé, vai a pé. A pergunta que eu faço já me fizeram. Como é que você tem fé em quê? Eu tenho fé em Deus. Como é essas diferenças que muitas pessoas, aqueles que nem sabem, o ter a fé, demonstrar é uma coisa e ter é outra. Deixou bem claro aí no livro final de Angelianos. E muitas pessoas demonstram, mas não têm esse ter. São duas palavras diferentes, um verbo e demonstrar. Na verdade, é uma conquista que nós estamos tendo, ou vamos alcançar, no decorrer das nossas experiências sucessivas. E que isso vai se aglutinando, vai formatando, e a experiência em que muitas vezes a dor está presente, vai consolidando esta fé, que é uma fé de ter, não de poder, não de falar, não de verbalizar, mas aquela que vive sem precisar demonstrar aquilo que aparentemente nós temos, mas que nós ainda não consolidamos dentro de nós. Porque tudo é um caminho de aprendizado e de evolução através do tempo. Mas a sua contribuição foi valiosa. Obrigado. Satisfeito. Então, depois dessa brilhante palestra, só no resto agradecer em nome da direção da casa, onde você lançou esse desafio para cada um de nós, e tenha certeza que vamos levar essa reflexão e cada um de nós vai trabalhar para que a gente fortaleça a nossa fé, porque, como ele bem disse, é o caminho básico da construção de uma vida plena, de uma vida de desenvolvimento espiritual. Muito obrigado, Robson, que as portas do Nepom estão abertas e que a gente torce que venha mais vezes para essa casa. Obrigado. Feito isso, vamos dar continuidade informando de que no próximo mês o tema básico será personalidades e episódio espírita. No dia 5, que é o próximo sábado, teremos traços biográficos de Humberto de Campos, cujo palestrante será Felipe Ribeiro. Informamos que o passe hoje será coletivo. Em função disso, convidamos os nossos passistas para se posicionar aqui no auditório. E vamos proceder à oração de encerramento. Amigo Jesus, o quanto foi belo estarmos aqui neste momento, nossa casa, onde mais uma vez foi mostrado que não existe acaso. Abrimos um texto onde que nos exorta para que possamos buscar o nosso esclarecimento, conhecermos antes de tudo a nós mesmos e a partir daí sermos
um servidor do Pai. Que a gente sempre se coloque à disposição do próximo para servir cada vez mais ao nosso irmão. Vem o nosso palestrante e nos desafia, nos injeta essa vontade e a necessidade de fortalecermos a nossa fé para que possamos pô-la em prática, acreditando no Pai, sendo resignado dos seus desígnios e mais ainda, que possamos, fortalecidos e acreditando no Pai, seguir os seus ensinamentos, nos doando com o nosso potencial. Está escrito, vós sois deuses, mas para isso, para que a gente operacionalize esta frase, que é bem profunda, precisamos, antes de tudo, ter uma fé robusta, acreditarmos realmente no nosso potencial e, a partir daí, nos dedicarmos e nos abrirmos, darmos o melhor de nós para o nosso próximo, que está necessitando do nosso carinho, da nossa atenção, dos nossos conhecimentos. Por tudo isso, amado Mestre, por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo e desenvolvendo a nossa fé, te agradecemos. E que todos nós possamos ir para os nossos lares, para os nossos trabalhos, vivenciando uma semana de muita fé e de obras. Por tudo isso, nós te agradecemos mais uma vez, e em teu nome e com a tua permissão, vamos por encerrar os trabalhos nesta tarde. Ararar orando. Narra Leão Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar, e este, que se encontrava na gleba laborando, respondeu não poder acompanhá-lo à oração porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa: fazes bem, pois que arar é também orar. A história criada pelo eminente filósofo e moralista cristão tem plena aplicação na atualidade. Ante o mundo aturdido qual dos nossos dias, a cada instante espíritos desarvorados bradam: mais ação, menos oração. Deixemos a prece, usemos o trabalho. A miséria necessita de pão e socorro, não de palavras e orações. Hoje, no entanto, como em todos os tempos, o utilitarismo esquece a previdência e o instantâneo é responsável pelas consequências funestas e graves que advirão imediatas. Sem dúvida, a ação edificante é geratriz da mecânica do progresso e da felicidade dos povos. Todavia, convém não olvidarmos que a oração é o lubrificante da máquina da vida. Nem oração sem ação, nem atividade sem prece. A medida ideal, evidentemente, será orar antes de atuar, para que a ação imprevidente não conduza o desacisado à oração do desespero. Fala-se muito em miséria social, em abandono social, em desespero social. Fala-se apenas. E quando se age, ao invés de operar no sentido da produção do bem e da paz, muitos se precipitam no desequilíbrio, gerando ódio e anarquia. Dos escombros, porém, o soerguimento de qualquer ideal é muito mais difícil, senão doloroso e demorado. Com ponderação afirmamos que nada pior do que o idealismo desenfreado a estrugir nas mentes imaturas de muitos homens. Nesse sentido, faz-se recomendável a reflexão e, em particular, a oração, que enseja intercâmbio com as fontes luminosas da vida, produzindo equilíbrio e inspiração para o desenvolvimento da ação. Arar, pois, é orar também. O solo sulcado, a terra preparada,
o grão na cova e a vigilância do lavrador, por melhores condições em que se encontrem, dependem dos recursos divinos a se manifestarem no sol, na chuva ou nos granizos e no vento. Levantemo-nos quanto possível, através da oração lenificadora e inspirativa, para sairmos a servir e atender, agindo com segurança e acerto. Em todos os seus passos, Jesus se nos revelou o trabalhador infatigável por excelência, consubstanciando em atitudes desataviadas e seguras as palavras de que estavam cheios seu ideal e seu coração. Onde se encontrava, era a ação operosa e diligente. Todavia, jamais descurou de elevar-se ao Pai através da comunhão oracional, e não poucas vezes deixou a multidão, a mesma multidão famélica e atenazada, a repontar através dos séculos, para refugiar-se na oração. E porque considerasse a prece como medida de segurança, recomendou: orai, para não cairdes em tentação, nas tentações que enlouquecem, fazendo-se desatrelhem os carros das paixões desta ou daquela natureza, rotulados também com o nome de ideal. Joana de Ângeles.